Olá, irmãos amigos, ontem começamos a tratar um assunto, quem foi Jesus, o autor da vida eterna, e hoje nós vamos para a parte 2, são muitas sobre esse assunto, tá bom? Se você se inscrever no canal, você vai nos ajudar bastante, porque essas mensagens serão propagadas, são jogadas para frente, mais pessoas vão ouvir, e é o objetivo da mesma, edificar vidas e glorificar o nome do Senhor. Se você der o likezinho, também a plataforma entende que você gostou. Se der um dislike também, se não gostou também, pode fazer sua crítica, estamos abertos para isso, tá bom? Somos abertos para críticas e também os elogios diante daquilo que Deus nos dá graça de trabalhar, viu? Esse assunto não é tão fácil, mas é o que a Bíblia ensina. Minha preocupação nunca foi o que o homem pensa de mim, ou o que o homem acha de mim, o que as grandes denominações... Eu vivo por causa do Senhor Jesus, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha preocupação não é o homem, o que a denominação pensa. Mas esse assunto é muito sério. Eu sei que vai chocar muitos pensamentos de muitos de vocês, mas preste atenção o que a Bíblia diz. Então o que importa mesmo é o que a Bíblia diz. Hoje eu quero tratar de 3 aspectos da salvação. Só introdução, tá? Ontem e hoje, tá bom? Quando você se entrega a Cristo, primeiro passo, você é salvo da penalidade do pecado. Você é salvo, chama-se justificação. Nas doutrinas estudadas, chama-se justificação. No momento que você se entrega a Cristo, você agora é considerado justo. E a Bíblia diz que não há nenhum justo na terra. No momento que você se entrega a Cristo, não é você, mas o sangue de Cristo te tornou justo. Depois nós vamos ver hoje ainda a questão da santificação. É a salvação progressiva. Você não pode perder a sua salvação, que você já se entregou a Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, mas você pode perder os seus galardões. Isso você pode. Então é a salvação progressiva. E nós vamos ver a salvação final, na presença do Pai. Ali você está salvo da presença do pecado, não tem mais pecado, acabou tudo. Então nós vamos ver esses 3 pontos hoje, tá bom? E gostaria de ler um texto aqui, em João capítulo 10, verso de número 28. Só para introduzir, que diz assim, ó: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Nunca hão de perecer. Vou mostrar esse nunca aqui, está 2 negativas depois do grego, não agora. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. O próprio texto já é claro: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem pode tirar alguém da mão de Deus? Quem pode abrir a mão de Deus para tirar alguém dali? Ninguém. Então o salvo, ele é salvo eternamente. Salvo uma vez, salvo para sempre. Estou falando de salvo. Mas no primeiro processo, irmãos, quando você se entrega a Cristo, o que é que ocorre quando você é salvo da penalidade do pecado? Vamos ver alguns versos neste assunto. É isso que confunde as pessoas. As pessoas veem verso, está tratando da santificação, pensando que é a salvação. Você já é salvo, a santificação você já é salvo. Só um salvo pode buscar a santificação, tá bom? Então tome cuidado desses versos que parece que pode perder a salvação. Mas vamos ver com detalhes isso, viu? Atos capítulo 2, verso de número 21. Atos capítulo 2, verso de número 21. Aqui era o sermão de Pedro. E olha o que Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação instantânea, momento que você se entrega àquilo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler Romanos capítulo 10, verso 10 e o verso 13. Romanos capítulo 10, são muitos versos que eu posso mostrar, mas eu quero mostrar isso só para você ter uma base. Romanos capítulo 10, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler João capítulo 5, verso de número 24. João, capítulo 5, verso de número 24, diz assim, ó: na verdade vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Vou tratar desse tem aqui presente, indicativo, mais adiante, tá bom? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que interessante. Quem crê tem a vida eterna, não terá a vida eterna, tem a vida eterna presente. Esses versos mostram que quando você se entrega a Cristo, o teu nome é escrito no livro da vida. Então você já tem a vida eterna. E vida eterna é eterna. Não tem como. Se vida eterna é temporária, então não seria eterna. Não poderia Jesus usar esse nome, essa nomenclatura vida eterna. Ele não poderia pegar esse substantivo vida e colocar esse adjetivo eterna se não é eterna, se é temporária. Então não seria eterna. Quando ele adjetivou esse substantivo com eterna, ele está garantindo que é eterno. Só quem pode dar vida eterna é aquele que é eterno. Deus, Jesus, são eternos. Só eles podem dar vida eterna. Primeiro aspecto da salvação é a salvação instantânea. Você é livre da penalidade do pecado. Segundo aspecto é a santificação. Depois que você é salvo, agora vem a santificação. É um processo, você não pode perder a sua salvação, mas agora você vai crescer mais e mais. Aí vem operar a vossa salvação. Olha os textos. Aí vê como vai ficando mais entendido aquilo que tentaram usar para você de forma errada. Isso nós vamos tratar em muitas mensagens, tá bom? Vamos ver algumas coisas aqui. Nós vamos ver um texto em 2 Pedro 3,18. Vamos lá para o final da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Você agora é salvo do domínio do pecado. Quando você se entrega a Cristo, você é salvo da presença, da penalidade do pecado. Você agora é salvo do domínio do pecado. Na santificação, você vai se afastando do domínio do pecado na sua vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que matava não mata mais. A santificação vai te separando. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, mas não pode alterar o aspecto instantâneo da salvação. A santificação não altera a salvação, não. Você é salvo, salvo para sempre. Você já tem a vida eterna. Agora vem o processo de crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, verso 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta um pouquinho na mesma carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 5. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. A ciência e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. A piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Verso de número 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos crescer. Depois de salvos, nós vamos crescer. Isso chama-se santificação. Quantas pessoas já usou aquele texto de Hebreus para você, mostrando que o salvo pode perder a salvação, que diz: sem a santificação ninguém verá Deus? Nós vamos explicar. Está baseado aqui, ó. A santificação é o processo, a salvação progressiva. Depois do salvo, ele já é salvo, agora ele vai crescer espiritualmente. E aqui eu encerro esse segundo ponto. Filipenses 2, verso de número 12. Diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação
com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora você vai crescer no processo da salvação progressiva. Operai. Esse texto aqui é usado como se pode perder a salvação aqui, pastor. Esse texto está falando da salvação progressiva. Então, olhe, a salvação instantânea, quando você se entrega a Cristo. Então, aquele momento que você crê, pela fé, você é salvo da penalidade do pecado. Agora vem a santificação. Você é salvo, você agora vai crescer na graça. Você é salvo do domínio do pecado. Você tinha seus vícios, agora você não tem mais. Você é salvo do domínio do pecado. É a salvação progressiva. E a salvação final, o momento de estar com o Senhor, que você agora é salvo da presença do pecado. Da penalidade já foi salvo. Do domínio do pecado, quem ainda não comete uma mentirazinha? Não é para mentir, mas de vez em quando faz uma mentirazinha. Não é para mentir, é pecado. Você ainda está sendo dominado por a presença do pecado, ainda tem domínio sobre você. Mas a salvação final, lá no céu, quando você entrar na presença do Pai, lá não tem mais presença do pecado. Acabou. Aí que nós precisamos entender alguns textos da Bíblia também. Romanos capítulo 13, verso de número 11. Aos Romanos capítulo 13, verso de número 11, diz assim, ó. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação final agora está mais perto de nós, do dia da conversão. Agora nós já passamos pela salvação instantânea no momento que nós entregamos a justificação, passamos pelo processo da santificação, está mais perto esse momento final. Consegue entender agora? Olha, salvação instantânea, a salvação progressiva, está chegando o momento da salvação final no céu. Aí que ele fala, vou ler novamente o versículo, dá só uma olhada, verso de número 13, verso 11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 1 Tessalonicenses, o mesmo Paulo escreveu, no capítulo de número 5, olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses, estou em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de 8 e o verso número 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ele escreve sobre o capacete algo parecido em Corinto, né? Você lembra dos textos lá? Então, aqui ele está falando da salvação final, no céu, quando encontrar com o Senhor lá, porque lá não tem mais nem a presença do pecado. Hoje nós estamos na salvação progressiva, salvos do domínio do pecado, mas a salvação instantânea não pode ser abalada. Ninguém pode mudar lá o seu nome que foi escrito no livro da vida. E mais um versículo só para terminar, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. 1 Pedro 1, verso 5, diz assim, ó, e mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Olha que interessante, que mediante a fé estás guardados na virtude é poder, de Deus para a salvação. Qual salvação? A final. Mas não pode abalar aqui a instantânea, no dia que você se entregou a Cristo. Mas estamos chegando perto desta final, já prestes a se revelar no último tempo. Ainda quero ler um verso, eu falei que era o último, mas quero ler um verso aqui em Hebreus capítulo 1, verso de número 14. Hebreus 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministrados, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Qual salvação? Salvação final. Predestinação? Não tem nada a ver o assunto.
Tem a salvação instantânea, a salvação progressiva, salvos daqui na instantânea, salvo da penalidade do pecado. Agora na salvação progressiva, nós somos salvos do domínio do pecado. E agora entrando no céu, salvação final, nós somos salvos da presença do pecado. Espero que você tenha conseguido entender. Assista novamente, veja novamente, mas a salvação é eterna. Ninguém pode mudar. Deus é eterno. Ele só pode dar vida eterna. Ele não pode dar vida temporal, de tempo. Não pode. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Se você se entregar a Cristo, você tem um nome escrito no livro da vida, com o sangue precioso de Jesus Cristo, onde ninguém pode apagar o seu nome. Se você morrer sem Cristo, você tem uma condenação eterna no inferno. Não deixe isso acontecer. Se entrega hoje a Cristo para você ter vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por mais esta palavra, Deus, que a mesma toque nos corações. Abençoa essas vidas que estão assistindo, ouvindo, Deus. Edifica esses lares, as famílias, sustenta-os, ó Deus, com o teu poder, onde Satanás tem feito investidas de todos os meios para destruir as famílias. Ajuda cada um, Pai, glorifica o teu nome. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.